Fala galera, a missão de hoje ela é muito complicada. Calvozão, do nada manda uma mensagem no WhatsApp do grupo nosso, fala galera, pauta top. Quem são os 3 maiores ídolos da história desses clubes? Vrau. Vem uma lista e nós temos que simplesmente escolher, de acordo com a nossa opinião e a nossa análise, quem são os maiores ídolos de vários clubes brasileiros, centenários, de muita história, de muitas conquistas, de inúmeros ídolos e grandes nomes. Trivial, missãozinha fácil aí pra gente fazer, mas Master Cracks, vamos pra cima, vamos fazer essa lista aí e vamos trazer aí nossa opinião em relação a esses ídolos. É claro, do meu tricolor vai ser fácil. Fácil, então eu quero ver quem que você vai listar no seu top 3. Só deixando claro aí pra você. Como o nosso papo aqui é marketing e gestão esportiva, estamos listando os maiores ídolos de cada time. O que não quer dizer necessariamente que são os melhores jogadores. Como o mestre João Henrique Arias diz, grandes clubes são feitos com ídolos e títulos. Sendo assim, vamos ver a lista do Gabriel e depois vocês comparam com a minha e digam nos comentários aí qual que você acha a mais coerente e se ficou claro, faltando algum nome, né? Para deixar a coisa fácil pro Gabriel, vamos começar. Qual time, hein, Gabriel? Vamos falar hoje dos ídolos do maior clube brasileiro, tricampeão do mundo, o único time brasileiro tricampeão do mundo. É claro que eu estou falando do tricolor paulista, meu São Paulo. E hoje é a parte, entre aspas, mais fácil da missão de escolher os 3 maiores ídolos da história do São Paulo. Eu acho que é um pouco mais fácil porque eu sinto na pele o que é torcer, o que o ídolo provoca e o que eu senti quando eu vi grandes nomes passando pelo meu tricolor e fazendo história, que é, claro, o que faz um ídolo, não só uma conquista ou o talento individual do jogador, mas tudo que ele representa para a torcida, o que ele provoca aí dentro de cada torcedor. Então, falando do tricolor hoje, eu trouxe a minha lista especial e vou falar para vocês, deu muito trabalho, mas tive que me posicionar, senão a galera ia pegar no meu pé. Primeiro deles, para muitos, o maior ídolo da história do clube, para mim, o segundo, talvez o terceiro, o grande Raí. Na minha opinião, o Raí é o maior jogador, talento, capacidade técnica da história do São Paulo. Isso para mim é uma das questões quase incontestáveis em relação ao Raí, enquanto atuou para o São Paulo, que no auge da sua carreira, e também o que ele fez pela seleção e também pelo Paris Saint-Germain. Na seleção, talvez nem tanto, ele era o grande nome para a Copa de 94, não conseguiu mostrar dentro de campo a grande expectativa que tinham em relação a ele, mas sem dúvida era a grande esperança do Brasil para conquistar aquele Mundial de 94, um Mundial que o Brasil não conquistava há 24 anos, o maior jejum até hoje, talvez a gente consiga ganhar 2022, mas o Raí era esse nome, era o grande esperança, grande protagonista. Foi para o PSG quando saiu do São Paulo, foi o melhor jogador da história do PSG até hoje, na minha opinião, acho que de muitos torcedores, até pelas avaliações que eles fazem, é o maior jogador da história do PSG. E no meu São Paulo ele fez feitos absurdos, conquistou o Mundial de Clubes decidindo, fazendo 2 gols na final contra o grande Barcelona, na Libertadores, acabou com a Libertadores, foi o grande destaque. Outras campanhas também pelo meu São Paulo, todos os anos que ele participou, esteve atuando pelo São Paulo, tanto no começo dos anos 90, quanto na volta, atuando aí na final do Paulista contra o Corinthians, decidindo, em outros momentos também. E claro, hoje como dirigente também, fazendo um trabalho que oscilou, mas que no final das contas, para muitos deve ser um trabalho importante. O Raí, na minha visão, está entre os 3 maiores ídolos do São Paulo. E como eu disse, na minha opinião, o jogador, mas o jogador mais talentoso que passou pelo meu São Paulo, na minha opinião. Outro fenômeno também da história do São Paulo, que aí eu acho que ninguém pode, talvez, ninguém é muita coisa, mas quase nenhum torcedor escolheria um técnico para ser um grande ídolo, e o São Paulino tem essa identificação com o Tele Santana. Então, na minha opinião, entre os 3 maiores ídolos da história do São Paulo, talvez ali em segundo, para muitos, talvez em primeiro, o Tele Santana é um dos maiores ídolos da história do clube. Além dos títulos que ele conquistou quando chegou no São Paulo, depois de décadas como jogador, como treinador, conquistas importantes, decepções muito grandes também como técnico à frente da seleção de 82,
Mas, sem dúvida, ele encontrou no São Paulo a sua melhor versão. Ele conseguiu fazer um trabalho fenomenal, usando a base, usando jogadores já que tinham um certo nome, que eram consagrados, e fez um trabalho que mudou, sem dúvida nenhuma, o patamar que o São Paulo se encontrou no futebol brasileiro e mundial. Então, na minha visão, o professor Tele Santana, o maior técnico que eu vi atuando e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ídolos da história do meu São Paulo. E, claro, não tem como ficar fora, o mito. É chato falar mito, às vezes tem gente que vai achar que é muito pro que o Rogério Ceni fez, mas, sem dúvida, o que esse jogador, o que esse atleta, o que esse profissional fez com a camisa do São Paulo é algo que tem que aplaudir de pé e reconhecer pelos feitos grandiosos que ele teve. Além de ter conquistado 18 títulos com a camisa do São Paulo, o maior jogador em termos de título da história do clube, o jogador que mais atuou pelo clube, mais de 1.200 partidas, o jogador que mais atuou por um clube na história do futebol, o jogador que mais foi capitão de um mesmo clube na história do futebol, o jogador que mais fez gols atuando como goleiro. Tudo bem que muita gente fala, mas goleiro não tem que fazer gol. Mas ele foi o maior artilheiro. O goleiro que mais deu assistências, um outro recorde também do Rogério Ceni. O goleiro que fez tanto pelo clube, conquistou vários títulos, foi eleito uma vez o melhor goleiro do mundo numa temporada, em 2005, e tem feitos absurdos como atleta, como jogador e sempre quebrando recordes. Afinal, 25 anos atuando pelo São Paulo. Quer mais identificação do que isso? E torcedor que talvez não coloque o Rogério Ceni como o maior ídolo por ser talvez polêmico, talvez ter uma postura que muitos questionam, é subjetivo. Na minha visão, por tudo que ele fez, por ser um esmagador de recordes e um jogador que fez tudo e um pouco mais pela história do São Paulo, Rogério Ceni, na minha visão, é o maior ídolo da história do São Paulo e, sem dúvida, um dos maiores atletas e profissionais que já atuaram no futebol do mundo. E, claro, eu como São Paulo não vou deixar de citar aqui outros ídolos também que eu talvez não tenha tido esse mesmo sentimento de vê-los atuando e vendo o que eles fizeram pelo meu tricolor, mas que marcaram muito. Chicão, meu pai fala sempre do Chicão, Pedro Rocha, Dario Pereira, jogadores que marcaram muito antes de eu nascer e antes de eu entender o que era futebol. Muricy Ramalho também, como jogador e como técnico, com um trabalho brilhante. E agora voltando para o São Paulo também, espero que o Muricy consiga manter o nível dos feitos que ele fez pelo São Paulo. Miller, o que o Miller jogou, meu Deus? Pelo amor de Deus. Toninho Cerezo, um jogador que muitos não davam muito valor para ele quando ele voltou para o São Paulo, mas foi importantíssimo para o time do Tele conquistar também grandes títulos. Entre outros grandes nomes aí também, que com certeza eu vou esquecer, mas que a nossa história é muito rica e como os grandes clubes brasileiros, tem muito ídolo, muita história. É verdade, Gabriel, você citou aí diversos nomes gigantes, mas eu como torcedor rival e de outro estado, pode ser que eu tenha uma visão um pouquinho diferente. Diria você que apenas com alguns pequenos ajustes. Olha só, como terceiro colocado, eu escalaria Careca. Ele foi aí a maior referência de uma geração fantástica do São Paulo e que marcou uma geração assim brilhante. Talvez a primeira de abrangência nacional, usando aí a força das grandes redes de TV e que depois acabou também se tornando o grande parceiro de Maradona no Napoli. Consequentemente, levou o nome do São Paulo para o resto do mundo. Na segunda colocação, vou escalar sim Rogério Ceni por todos os números e feitos aí que o Gabriel inclusive já citou. Tenho que admitir que eu nem sou assim um grande admirador dele, mas para o São Paulino o nome de Ceni é algo gigante, tá? Porém, como primeiro colocado, acho que o Raí está um nível acima. Ele foi o cara, a referência do primeiro grande título do clube. Então a gente, assim, nível mundial, claro. Então não podemos dizer que ele se tornou uma referência de uma nova fase do São Paulo. Ele encarou uma final histórica como protagonista. Então não dá para colocar essa figura em outra posição que não seja a de maior ídolo São Paulino. Agora, eu quero saber o seguinte, para você, achou que ficou faltando algum nome? Você mudaria a ordem aí de alguma das nossas indicações? Mete o comentário aí embaixo e, claro, né? Não deixa de meter o dedo no like,
se inscrever no canal e olha, fica bem esperto que vamos trazer aí mais listas de ídolos como essa, hein? Valeu, até a próxima. Até mais. E como diz o Mestre Areias, o ídolo faz o clube e o título ajuda. Caramba, caiu.